Bom dia, senhores e senhoras, sindicalistas, advogados, centrais sindicais e a sociedade civil de modo geral. Hoje estamos aqui para prestar conta, né, da execução dos projetos nacionais que envolvem a Conales, né, baseada em dois eixos. São os atos antissindicais e sindicalismo e diversidade. Após a apresentação desses resultados, nós iremos ser contemplados com a palestra do professor Clóvis Renato, né, sobre o tema Tripartismo em nível nacional, o papel da Conales no diálogo social como órgão agente fiscal da lei nas relações de trabalho. Queria convidar aqui a doutora Ana Valéria, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, na 7ª região, a quem desde logo agradeço, né, a cooperação e a oportunidade de estar realizando esse evento, bem como agradecer também ao doutor Augusto Greco, né, suplente da coordenadoria, que muito tem contribuído para o alcance dos resultados e dos objetivos, né, a serem traçados também para o próximo ano. Né. Nós estamos na fase de definição de novos projetos. Doutor Clóvis está aqui para brilhantar amanhã, né, será o palestrante do dia. E não poderia esquecer de agradecer a colega doutora Georgia Aragão, a quem recentemente findou o seu mandato e deu todo o apoio à realização desse projeto. Doutora Ana Valéria, por gentileza, queria convidá-la aqui para dar uma palavrinha para agradecer não só a todos que estão aqui, mas principalmente o meu gabinete, né? Se não fosse eles, quem seria de mim? A plateia, por gentileza. Bom dia a todas as pessoas presentes, aos servidores da casa, estagiários, ao colega Dr. Augusto, Dr. Vasconcelos e aos sindicatos presentes. É uma honra recebê-los nessa data tão importante, justamente para a gente falar um pouco dos resultados do projeto, né, executado no biênio 2023-2025, que é justamente o sindicalismo e diversidade e combate aos antissindicais. São dois projetos que realmente é necessário o debate, né, com os sindicatos, para a gente avançar nessas demandas. Então, o Ministério Público do Trabalho está aqui de portas abertas para a gente construir uma pauta em defesa do movimento sindical, um movimento sindical sério, que possa realmente, efetivamente, ter a sua defesa aos trabalhadores, naquilo que é mais sagrado, né, que é justamente da pauta também do trabalho decente. Então, muito obrigada pela presença, parabenizo aqui o Dr. Vasconcelos e o Dr. Augusto pela condução dos projetos. E nós temos uma palestra também que vai abrilhantar, e é muito importante a presença de vocês para a gente receber esses resultados, para que a gente possa realmente construir uma pauta para 2026. Então, muito obrigada pela presença. A partir desse momento, eu queria destacar de forma paulatina e cronológica as realizações, né, da Conales diante dos projetos que foram traçados pelos GAECs. Vamos começar pelo item 1. O item 1, ele trata exatamente das informações apresentadas por um integrante do Fórum Estadual de Defesa do Trabalho Decente, que é a doutora Maria do Socorro Alves Pires, sobre os atos da administração de alguns municípios em que dificultavam as ações, a conduta ou a prática ou desenvolvimento das atividades dos sindicatos. Então foram expedidas recomendações nesse biênio aos municípios de Maranguape, Beberibe, Ibicuitinga, Quixadá, Tamboril, Milagres, Ipaporanga, Ararendá e Nova Russas. É bom destacar que, após a atuação do Ministério Público do Trabalho, se não houve o saneamento, né, completo, mas houve, vamos dizer assim, houve uma conscientização desses integrantes da administração do município, em que eles possibilitaram, né, a realização das atividades sindicais diante dos seus associados, dos seus beneficiados, né, que é toda a categoria. Também foram expedidas recomendações ao governo do Estado do Ceará, diretamente ao governador, ao DETRAN, ao UES, à URCA e à UPA, no mesmo sentido de que os atos antissindicais houvesse abstenção
da prática de direitos sindicais, possibilitando a atividade livre do sindicato, dentro dos seus limites legais. Em abril de 2025, realizou-se um seminário de grande porte aqui, com a presença, inclusive, do Dr. Clóvis, a fim de debater os temas de conduta antissindical e de promover a interlocução com o poder público em prol da pacificação social, da inserção do sindicato e na garantia dos direitos fundamentais, que é o grande objetivo hoje, é você promover a garantia desses direitos sociais diante de tanta injustiça que há em nosso país e no mundo, de forma geral. Foram realizadas várias audiências referentes aos projetos do MPT contra as condutas antissindicais, envolvendo procedimentos do Simproce, Sintel, da Baia, que é uma empresa que, inclusive, com a atuação nacional, né, porque parece que essas práticas são reiteradas em outros estados também, Sindipem, Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Ceará, Sintarc, né, Sindicato dos Técnicos de Auxiliar em Radiologia do Estado de Ceará, Ciacons, Senes, Sindicato dos Servidores Municipais de Beberibe, Sindivalores. Em julho de 2025, realizou-se o primeiro fórum sobre atos antissindicais, né, e as suas formas de enfrentamento. Outros processos autuados em prol da categoria dos trabalhadores, eles envolveram o CEASEC, né, que é o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, inclusive envolvendo uma parceria com o Ministério Público Estadual, em que foi realizada a audiência pública aqui, na tentativa de celebrar uma convenção coletiva para a categoria, que não há até agora, e nem houve interesse de fazer qualquer tipo de acordo com o poder público. O Sindicato dos Trabalhadores na área de TI do Estado do Ceará, o Sindetran, Sindicato dos Servidores de Beberibe, que tem sido muito demandado, né, por questões, principalmente envolvendo essas práticas antissindicais. E o nosso foco principal é exatamente essa parte do combate dos atos antissindicais. Mas como a CONAS ela envolve mais de um projeto, nós não poderíamos deixar de dar satisfação à sociedade civil, né, e aos trabalhadores, aos sindicatos, à classe patronal, né, do que foi feito no sindicalismo e diversidade. Inclusive com a contribuição maravilhosa aqui da doutora Cristiane, doutora Ana Valéria, em que, juntamente com a CONAS, nós promovemos a edição de outdoors, né, em pontos estratégicos da cidade, para conscientização da sociedade sobre o tema de inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Houve realizações de audiências de sindicatos, Sindelétrico, Sintac, dessas diversas sindicatos que até então inseriam em suas cláusulas convencionais a daquelas cotas decorrentes de lei, a cota da aprendizagem, a cota do PCD, e de forma que nós conseguimos alcançar, né, o objetivo que era exatamente excluir, né, essa exclusão social dos instrumentos coletivos, né. E nós continuamos a trabalhar diariamente das mesmas causas, com o mesmo objetivo e o mesmo vigor, mas queremos também, neste momento, agradecer a toda a sociedade, aos sindicatos, à classe patronal, aos colegas do Ministério Público, aos advogados e a todos envolvidos nesse mercado de trabalho, né, nesse mundo do trabalho, né, a contribuição do que foi feito nesse biênio. É um momento de agradecer, é um momento de comemorar o que foi alcançado e de renovar forças para que nós possamos continuar, né, atuando de forma vigorosa com o objetivo da pacificação social. Quero aqui agradecer a todos e agora vou deixar para o grande palestrante, né, o que vai abrilhantar aqui nosso evento hoje,
Doutor Clóvis Renato, por gentileza, compareça e agradeço a todos. Obrigado. Essa ideia de gravar para dar essa visibilidade. Há uma prestação de contas da instituição, né? E há a participação de entidades muito importantes, muito representativas, principalmente aqui. As duas maiores centrais, que nós temos a CUT, a Força, a CTB, a UGT, a CSB, a nova central, mas basicamente já temos aqui a CUT e a CTB já estão se fazendo presentes e as outras vão acompanhar diante desses eventos de fim de ano. Então, a participação aqui é extremamente relevante, porque o Ministério Público, como a gente vai mostrar, ele é esse grande apoio, quando muitas vezes nós não temos força a nível de movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é? Situações como o que foi discutido agora no TST sobre greve, como um acordo. Estava até com um caso, uma das entidades que a gente atua, são 65 municípios de São José do Rio, pelo interior de São Paulo, né, 15ª região. Então, problema lá de negociação, situações com o APVID e outras coisas. Então, quer dizer, se tem greve em atividade essencial, se não tem uma perspectiva de um acordo, o Ministério Público, por exemplo, pode ingressar com dissídio coletivo. Então, tem várias situações que vão facilitar. Como mediador, porque ele é um órgão que, além de da perspectiva de órgão agente, ele é fiscal da lei. O que a gente pede para uma entidade, a uma empresa, ela dá se ela quiser, mas se o Ministério Público pedir, ele requer. A empresa é obrigada a fazer, entende? Então, quer dizer, é um grande apoio, que realmente é uma instituição que está sendo se apresentando para a sociedade e que realmente ela é de muita importância. Eu acho que o primeiro livro foi isso, né? Quando eu trabalhava aqui, e o livro, na minha dissertação de mestrado, era sobre essa desjudicialização e o papel do Ministério Público do Trabalho. Então, não estava sendo criada a CONALES, né? E era até outro nome que estavam pensando antes de ser CONALES naquela época, né? Volta de 2010, acho que foi a época que foram criadas as coordenações. Então, para hoje, agradecer o convite pelo doutor Vasconcelos, pela doutora Ana Valéria, pelo doutor Augusto, né, essa participação do movimento sindical, os servidores, estagiários, pessoal aí do Primeiro Passo, né, o pessoal da ASCOM, uma satisfação muito grande ver a todos. Então, de minha parte, o que a gente está querendo aqui é colaborar, de alguma forma, no sentido de tentar esclarecer, para que as entidades visibilizem muitas coisas que são produzidas como invisíveis, são ações dentro de um mundo de ações que às vezes as pessoas não veem. Então, dentro dessa perspectiva de dar visibilidade, a partir do momento que você vê, que você compreende, você passa a entender como é a melhor forma de utilizar, tá? Então, na minha perspectiva, eu fiz uma apresentação, só são 7 slides, algo curto, parecido com o que eu fiz para quem me viu lá na conferência nacional do trabalho. Eu fiz uma de 6 slides, né, trazendo aqui um ponto, aqui eu vou só 7 slides, para a gente situar e ter essa perspectiva, né? Então, primeiro momento, passa aqui. Primeira coisa, projetos da CONALES norma da OIT. Eu estou trazendo a mesma recomendação 113. Diz que devem ser tomadas medidas adequadas às condições nacionais para promover a consulta e a cooperação. Olha o avanço da doutora Ana Valéria como procuradora-chefe. Hoje, aqui, ela já fez um convite para as entidades, já para no começo de 2026, virem para participar de uma roda de debate, para tentar ver quais são os anseios, quais são as compreensões, quais são as incompreensões e o que é que o Ministério Público pode colaborar e também quais são as visões, anseios, compreensões e incompreensões do Ministério Público. Então é um diálogo, é fomentando o diálogo tripartite, porque o MPT é governo, os sindicatos são representantes dos trabalhadores e tem os sindicatos representantes dos empregadores. Então, a OIT fomenta isso, ser tomadas medidas adequadas às condições nacionais para promover a consulta, a cooperação eficazes a nível industrial e nacional entre autoridades públicas e organizações de empregadores e trabalhadores, é o tripartismo. Todas essas matérias do interesse. Então, o tripartismo, só para o pessoal aqui que está entrando agora, essas normas do trabalho, só lembrar a nível bem rápido, histórico, o mundo vivia entre guerras. Inclusive agora eu estou lendo o livro Depois de Auschwitz, muito, muito duro, muito forte. Então você vê a mulher contando de como era a vida dela, uma vida tranquila, ela que é a irmã de criação da Anne Frank,
Então o que é que acontece com a guerra? Então eu tive a oportunidade nesses dias eu tinha aliás, lido o livro da biografia do Napoleão Bonaparte, aí diz que o Napoleão se inspirou em Júlio César. Aí eu fui ler o livro do Júlio César. Aí o Júlio César se inspirou em Alexandre o Grande. Aí eu fui ler o do Alexandre o Grande. Aí o Alexandre o Grande se inspirou em Aquiles. Aí lá em Aquiles, que eu fui ler a Ilíada, que antes eu fiz letras, aí o Aquiles tinha essa, né? Ele era filho de uma deusa com um homem. E ela disse para ele, né, você tem uma escolha na sua vida. Ou você vai ter uma vida longa, uma velhice tranquila, ou você pode escolher querer uma vida de glória, mas morrer novo. E o Aquiles optou pela vida de glória. O Aquiles optou pela vida de glória. Então lá no meio da guerra de Troia, ele poderia ter ido embora, mas o próprio companheiro dele, o Pátroclo, ele disse assim, rapaz, mas questão da inclusão, né? O Pátroclo, da diversidade, ele disse, olha, eu não quero ir para casa, porque ele brigou com o irmão do rei, né? Ele disse, como é que eu vou para casa? Eu vim para uma batalha dessa e eu vou voltar? Aí o Aquiles disse, mas ele está errado, ele tomou o que é nosso, mas vamos perder a glória. A gente tem que ter glória. Aí ele foi e morreu. E o Aquiles volta para a batalha e faz a batalha, mas depois morre. Mas até hoje se fala de Aquiles. Então por que eu estou fazendo essa digressão? É que 1000 anos antes de César, você tinha Alexandre. Muito antes de Alexandre, tinha Aquiles. Depois tem César, depois tem Napoleão. E o que é que eu quero dizer com isso? É um mundo em que as pessoas, quando se sentem poderosas, partem para cima dos mais fracos. E isso aconteceu a vida inteira, um país engolindo o outro. É a história de Carlos Magno, na mesma linha. E é o que está começando a acontecer novamente. E que só parou na história, estava tudo bem, com a Primeira Guerra Mundial. Parou assim, foi uma proposta. Porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, estava todo mundo bem. Mas os poderosos quiseram mostrar que eram mais poderosos. E aí começou a Primeira Guerra. Em 1918 a guerra acaba. E no meio desse fim de guerra, nós temos um florescimento do movimento dos trabalhadores, dentro das várias tendências. Inclusive ele nasce dentro do anarquismo, né, porque não era uma desordem, era a ordem partindo da autonomia, porque os trabalhadores não confiavam no governo, porque o governo normalmente estava do lado dos empregadores. Então eles achavam que toda jogada eles iam perder. Então eles criavam uma perspectiva em que eles enfrentavam e negociavam por eles. Então depois desse primeiro momento, que era uma continuação de ciclo de um país dominando o outro, do mais forte dominando o mais fraco, em 1918 acaba a Primeira Guerra e no Tratado de Versalhes, em 1919, eles tinham uma perspectiva, um sonho de criar uma Liga das Nações, para ver se as nações se respeitavam. Era isso. E evitar esse tipo de coisa. Só que não durou muito, né? Veio a Constituição de Weimar, a primeira Constituição social fora do México, né? Mas assim, aqui ficou mais conhecida. Foi a que inspirou as primeiras constituições sociais aqui do Brasil. Nossa, já foi chegar aqui no Brasil nos anos 30, né? Tem todo esse contexto, mesmo assim tem a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1919 é criada a OIT, dentro do mesmo tratado que encerra a guerra. Do mesmo tratado que quer que não tenha mais guerra. Do mesmo tratado que quer que as nações se respeitem. Que os mais fortes respeitem os mais fracos. Aí criar a OIT. A OIT, desde na hora que ela nasce, antes da ONU, ela é tripartite. Eu tenho tido a oportunidade, pela bancada dos trabalhadores, de ser consultor jurídico na conferência lá em Genebra desde 2018. Então lá é a bancada dos trabalhadores, a bancada dos governos e a bancada dos empregadores. A mesma ideia. Vamos pegar o centro do conflito. O capitalismo, a centralidade é do trabalho. Ponto. Então lá cria-se a OIT. Mas tem a Segunda Guerra Mundial. Novamente os alemães começam a invadir os fortes, tomar os fracos. Bom, único espaço de diálogo, a OIT. Porque é tripartite e hoje tem 187 estados-partes. Então é por isso que eu comecei com a norma da OIT.
ela fica tentando fazer esse diálogo entre os mais fortes e os mais fracos, em que o papel do poder público, em regra, é para intermediar, não era para ele ficar nem do lado A e nem do lado B. Teoricamente é para ser assim. E se é de ficar do lado de alguém, fique do lado do mais fraco, numa perspectiva de equidade, de tentar equilibrar essa perspectiva. É por isso que eu entendo, e aí os procuradores vão dizer talvez melhor, a questão do nascimento das coordenadorias e principalmente da CONALES, de ter uma perspectiva de fortalecer também a atuação do movimento sindical. Tá aí, por exemplo, as normas técnicas que eles lançaram sobre contribuição assistencial, fantásticas as normas. Tá? Então, isso aqui vem dentro do tripartismo, é o diálogo social, numa perspectiva que respeita o forte e o fraco, e que o poder público entra como esse intermediador. Por isso que aqui você chega lá, abre o site do MPT, tem logo assim, mediação bem grande, é a primeira coisa. Ou seja, tente resolver o conflito de forma extrajudicial, tente evitar a tutela total, tente você usar a sua emancipação, se empodere e tente fazer, e a gente vai tentar mediar. Porque mediar, grosso modo, o pessoal que não lembra, o mediador, ele não toma decisões, em regra ele sequer sugere. O mediador, ele reabre o canal entre as partes e faz as próprias partes apresentarem sugestões para ver ele fazer o encaixe daquelas sugestões. Diferentemente do conciliador, que normalmente ele vai fazendo proposta. Então, normalmente o mediador, ele escuta, tenta reabrir o canal e ver o que a inteligência das próprias partes consegue fazer para solucionar ou para antecipar um possível conflito. Então, isso aqui é essa questão, né? Estamos atendendo a 80. Tripartismo, papel do Estado, equilíbrio, equidade, ponto, tá? Segundo, tripartismo, tá vendo? Governo, trabalhadores e empregadores. As pautas são diferentes. A gente está lá na conferência e está vendo, os trabalhadores pedem a ultratividade, os empregadores pedem continuação do fim da ultratividade. Os trabalhadores pedem aumento do percentual de pessoas com deficiência, os percentuais para as empresas. As empresas pedem o fim das cotas. É impressionante. Por quê? Porque o movimento sindical dos empregadores busca a melhoria das condições de produção. Pode ser com pessoas ou com máquina. E os trabalhadores pedem a melhoria das condições de trabalho, a dignidade da pessoa humana. E aí é que é interessante quando o MPT ingressa com vocês, porque na Constituição, o papel dele como fiscal da lei, em sentido amplo, tem o artigo 170, né? Que é esse pontinho aqui, ó. Primeiro, no 7, proteção contra a automação, por exemplo. No 170 fala que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, não é qualquer trabalho. Então, lá no 7 protege contra a automação, lá no 170 fala que é valorização do trabalho humano, para assegurar a existência digna, justiça social, e a propriedade cumpre uma função social. É bem isso o papel. Então, o Ministério Público, muitos empregadores vão dizer, o Ministério Público pune pelos trabalhadores, a Justiça do Trabalho pune pelos trabalhadores. Não. Ela vai tentar equilibrar uma situação de desequilíbrio. Se o trabalhador não fizer a prova adequada, ele não vai ser procedente. Se o sindicato denunciar aqui no MPT e não trouxer prova, o procurador renotifica ou já arquiva. Se ele não trouxer elemento, não vai, entende? Então ele está aqui para equilibrar a situação, como esse ente fiscal da lei, tá? Então, as normas aqui, né, para cá, continua. 87 eu não botei aí porque a Convenção de Liberdade Sindical não foi ratificada no Brasil. Não foi ratificada no Brasil, ela é dos anos 80. Porque o movimento sindical brasileiro entende que é melhor ser o sindicato pela base, por isso eles entendem que é melhor por categoria, para sobrepor a questão de por categoria e criar as centrais, que são ecléticas. Só tem central de trabalhadores. Então, a CUT foi criada no CONCLAT, na perspectiva de ter uma entidade que fortalece sendo eclética sem perder a unicidade. Então, unicidade aqui entende-se que é força, porque você tem um sindicato pela base, conversando cada problema de cada categoria. Por isso que não foi ratificada. Mas todo o espírito da Convenção 87 faz o artigo, principalmente o artigo 8º da nossa Constituição. Tá?
Então a 98 é sobre negociação, é ratificada, a 144 é sobre essa consulta tripartite, que a doutora está extremamente antenada com as normas da OIT, né? E essa recomendação que a gente falou. Papel da CONALES. Eu vi as normas que estão regrando internamente, ela, como a gente falou, o Ministério Público tem o órgão agente e o órgão interveniente. Mas aqui, fala muito lá no documento, né? O nosso caráter aqui primeiro é promocional. Vai ter o investigativo, claro, se aparecer, você tem o poder, dever de fazer. Chega uma denúncia, o Ministério Público não vai apurar? Vai. É por isso que muita mediação funciona, porque aqui, naquela discussão dentro da negociação, que era uma coisa autônoma, aí você foi lá do Ministério do Trabalho, o poder do Ministério do Trabalho é fiscalizar, mas não tem poder de entrar com ação, não tem poder tanto de requerer tantas coisas. Aí vem para uma segunda rodada de mediação aqui no Ministério do Trabalho, consegue avançar às vezes em mais cláusulas, porque o procurador pode requisitar, e o procurador pode principalmente, uma coisa que normalmente o auditor não pode. Ele vai lá e vê o que é que tem, multa, notifica e tal. Ele não tem poder de investigar com profundidade. E o procurador tem. Ele tem uma na mão, o inquérito civil público. Então ele pode, aqui ele já para não ter o inquérito no primeiro momento, porque o inquérito tem que fazer publicações, tem um tempo de duração e tal, então o procurador tem os procedimentos preparatórios, não sei se já mudou, era assim, né? Procedimentos preparatórios. Ele, normalmente, às vezes, dependendo do que é, ele converte para um outro procedimento, e se ele entender que a coisa está bem firme, ou ele já entra com ação civil pública ou propõe um TAC, ou ele, dentro dessa perspectiva, instaura um inquérito para aprofundar as investigações. Aí, esse é o papel do MPT. Mas, no caso da CONALES, agora, desse que a gente está fazendo agora, que o doutor Vasconcelos está cumprindo uma meta estabelecida internamente entre o MPT, o caráter promocional. Por isso que a gente achou importante gravar. Porque não, como é que você passou o ano trabalhando, está fazendo, está agindo, entende? E você não vai mostrar. Você vai mostrar, você fez. E que os outros vejam. E que um que veja seja um multiplicador. A gente contou, né? Quer dizer, a gente falou de líderes. Falou, mas quem não conheceu o Alexandre? Né? O que ele não fez? Quem não conheceu o César? Então é isso, você é um líder, o teu papel multiplicador ele é muito alto. Se você entender, se você tiver visão, o que pode acontecer a partir daqui é ilimitado e talvez nem visibilizado ainda por nós. Então o caráter promocional, promover políticas sobre sindicalismo, fomentar o diálogo social e identificar pontos críticos que impliquem em investigação. Ele disse que isso aí é papel secundário, mas como o doutor falou, situações que ele identificou, ele notificou. Situações que ele identificou dentro do caráter promocional, de promover a questão do diálogo social, do tripartismo e tudo, que ele identificou que estava errado, ele notificou, ele deve ter instaurado inquéritos e por aí vai. Ele oficia, ele questiona, entende? Realizar levantamento regional de boas práticas sindicais sobre diversidade em CCTs e estatutos. É uma pauta que eu acompanho bem o trabalho da doutora Ana Valéria, estava lá em Sobral, nessa questão de diversidade. Eu ainda não vi se isso estava nas prestações, como é que está esse andamento, mas é um andamento que eu achei interessante para verificar, né? É um papel a mais dentro da CONALES, tá? E é outro, identificar condutas antissindicais, eu acho que esse aqui é o mais recorrente. Identificar condutas antissindicais, debater e conscientizar sobre instrumentos de defesa sindical e instrumentos do MPT, como a gente está falando, né? Que momento é que você faz uma greve? Qual é o tipo de greve em que o Ministério Público tem atuação? Muitas vezes, agora nesse caso que eu estava falando de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, eu disse, leva para o MPT. Primeiro porque você vai ter o contato com o procurador. O nome MPT é Estado, é governo, mas assim, ali é uma pessoa. É importante que a entidade se aproxime da pessoa, mostre para a pessoa, porque aquela pessoa tem sentimentos. O procurador, um ser humano, uma procuradora, tem sentimentos, vai entender, além das provas, vai ver a tua firmeza como sindicalista. Você não vai ficar levando, como diz aqui no Ceará, heresia, né? Mas você vai levar coisas pertinentes e mostrar, olha isso aqui, olha esse absurdo. Estava vendo agora só um caso concreto, né? O pessoal diz que quando vai negociar na empresa, mas que você tem que ver o lado da empresa, porque a empresa está em dificuldade, né? Aí eu estava analisando essa semana numa palestra, eu cheguei de São Paulo sexta,
depois tive o Espírito Santo, aí eu falando lá, disse, ó, vamos analisar aqui o caso dos bancos. Vamos tirar aqui uma análise que chama-se de conjuntura, né? Vamos ver banco. Lucro líquido do Itaú. Não vou conseguir acompanhar. Eu compro, nem tenho Itaú, eu tenho Nubank. Vamos farmácia. Lucro líquido da Raia Drogazil. Líquido, depois de pagar a conta e tudo. Ano passado foi R$1 bilhão, R$1 bilhão e 200. Você acha bom, ela tem quase 2.500 farmácias, né, Tarcísio aqui que representa, né? Pague menos, tem mais de 1.500, né? Tá chegando, quer ir para 2.000, elas disputam. Tá. Beleza. Lucro líquido 1 bilhão. Aí você chega, tá certo. Fechou bem 20 farmácias da Extra Farma que a Pagamentos comprou, não foi? Poxa, mas qual é o problema se tá tendo lucro? Tá, vamos lá. Vamos puxar pro banco. Itaú, 40 bilhões de lucro líquido. 40 bilhões de lucro líquido no ano. Tá. Banco do Brasil, 37 bilhões de lucro líquido. Tá. Bradesco. O Bradesco estava com dificuldade. Era. Sabe qual foi o lucro? 19. Ó, se a Drogazil você está achando muito em 1 bilhão, o Bradesco, que disseram que está numa situação ruim, estava tendo lucro líquido de quanto que eu disse? 19 bilhões. E sabe o que ele fez? Fechou 320 agências. Botou mais de 4 mil trabalhadores para fora. Está com dificuldade, Tarcísio? Como é que pode? Se você está achando bonita a Drogazil, com 2.500 farmácias, milhares de empregados, um grande lucro líquido de mais de bilhão, divide aí, botar 1 bilhão na conta, só para você ter uma noção, acho que ela ali não tem, mas vamos ter a noção que ela está no segundo grau ainda, 1 bilhão na conta, se tivesse na poupança hoje, tu quer dizer que tu tinha 5 milhões de lucro líquido todo mês. É bom para ti? Não. Pois é, o banco está tendo lucro líquido de 19 bilhões e diz que é uma fase ruim, porque comparado com o Itaú é 40. Mas qual é a ruindade disso? Não, esse ano reduzi 20 bilhões do meu lucro. Sim, mas é um lucro de quanto? 19. Não, a saída é uma, meu amigo. Pressão para cima, estrutural para cima dos trabalhadores, assédio moral estrutural. Quem acabou o plano de carreira, olha, o CEO novo assumiu essa perspectiva e disse, olha, acabou esse negócio aqui no banco de só chamar a gente que era do banco, que entra e vai virar gerente, aqui não vai mais ser isso, nós vamos botar para fora. E fechou 320 agências num ano. Olha como é legal a gente vai falando. É verdade, viu, pessoal? O Dr. Clóvis aí trouxe dados fidedignos e já pesquisei sobre o assunto, estou tratando sobre o assunto, sem adiantar qualquer tipo de investigação, de conclusão, mas o Itaú foi o recordista em lucro, né? E também foi o recordista em desligamento de empregados, principalmente utilizando a tecnovigilância, que é aquela forma invasiva, algumas vezes, né, de se fiscalizar o trabalho ou o teletrabalho do empregado. Em que o nosso colega Dr. Valdério Muniz tem um livro que trata com excelência sobre o tema, né? E dizer também aqui que essas grandes instituições bancárias, financeiras, elas fecham a agência, mas fecham nos locais mais periféricos da cidade. Você não vê ele fechando a agência aqui na Aldeota, ou nos grandes bairros em que a classe média, alta, ela se encontra estabelecida. Agora você vai no interior, vê se encontra alguma agência do Itaú. Ao contrário, até Caixa Econômica está fechando, tudo é lotérica. Né? E não há qualquer motivo ou motivação de prejuízo financeiro. Como foi dito aqui, ao contrário, há um acréscimo na lucratividade, o que não justificaria esse desligamento dos empregados, essa precarização nas relações de trabalho. Principalmente a forma abrupta como estão sendo feitos os desligamentos, né, utilizando essa tecnovigilância na relação de trabalho, questionável
por vários segmentos da sociedade e dos tribunais. Né? Eu queria só contribuir com esse debate e agradecer aqui a vocês. Então, como o pessoal já me acompanha, né, eu tenho ministrado curso aí quase pelo mundo, né? Tinha no Brasil, África, vários lugares sobre negociação coletiva. Lá nos cursos, o pessoal que é dos comerciários, aí eu já até mostrei como é que é um pouco de análise de dados, né, como é que você vê. A gente criou um grupo no final, vou até convidar para o pessoal que quiser participar, alguns já participam, em que eu vou colocando notícia da empresa, porque a empresa, para nós, ela só fala de miséria. Mas quando a gente começa a ler outras bases, deixa de ser João para João, né? Ficar lendo só o que a gente escreve para a gente mesmo, a gente começa a ler, que é o que está lá nas notícias. Hoje eu já mandei, foi notícia, já mandei mais de 2 horas de leitura para vocês. Sobre como é que ela se apresenta no mercado, aí a gente conhece dados reais. Uma empresa não senta na mesa dizendo que ganhou 40 bilhões de lucro. Mas os dados, como são públicos, são quase 600 empresas na Bolsa de Valores, e elas têm que prestar conta de 3 em 3 meses, a gente tem como ver. Só esse modelo já encampa toda a discussão que os empregadores conseguiram ganhar, dizendo que não pode mostrar dados, porque são informações privilegiadas da empresa, quando o grande capital, as empresas que são listadas na Bolsa, todas são obrigadas a mostrar de 3 em 3 meses. Você viu que o Donald Trump, ele está numa briga lá para ver se na Bolsa de Wall Street, e tanto em Nasdaq quanto na outra bolsa, né, que é uma de tecnologia e outra de indústria, se elas apresentam só 2 vezes por ano, porque são 4. Então você entra num RI, aquele baixa tudo e você vê as propostas, vê o que é, você pode assistir o CEO falando, mas é uma conversa diferente. Então é uma coisa que a gente precisa de informação, não tem como a gente fazer isso sem entender. Então a gente primeiro entender, voltando, já que a gente já está quase encerrando essa parte, de onde é que se insere a parte do trabalho dentro do capital. O capital é central, o trabalho é central no capital. Quer dizer, muito você pergunta, você é o quê? Eu sou um procurador. Às vezes você acha bem porque está numa estabilidade, ganha uma boa grana. E o outro se sente bem porque ele está num bom emprego, porque é um CEO, porque está no capital com a centralidade, ganhou porque trabalhou. E ao mesmo tempo, quando você está desempregado ou no subemprego, você tem vergonha. Então não é um impacto só econômico, é um impacto psicológico, moral, na cabeça do trabalhador e da trabalhadora. 320 agências com mais de 4 mil pessoas, com mais de 30 anos de idade, 40 anos de idade, sendo despedidas. Como é que essas pessoas ficam? Será que o mercado, com idadismo, velhofobia, vai pegar essas pessoas? Vai acontecer o que com elas? Receber 6 meses de seguro-desemprego? E aí? Quem quer fazer o quê? Não vai fazer. Tá? É nesse espaço, o doutor entrou muito bem, é nesse espaço que entra, por exemplo, se ele se sensibiliza, porque tem uma margem de obrigação e tem uma margem de humanidade, tanto no sindicalista quanto no procurador, no juiz, de mostrar. Essa semana retrasada, alguns que acompanharam, fui lá no TST, né? Acho que o Marciano acompanhou, foi que eu fui fazer os trabalhadores da SAMEAC aqui, acho que a Liduína assistiu. O ministro foi lá e disse, não, isso aqui porque é do Supremo, esse doutor, isso aqui é um distinguish. Aí comecei a brigar lá, falar, e o ministro Hugo Sherman pediu visto, disse, eu vou analisar. Como é que pode? Eu disse, como é que pode? É um negócio horrível. Estava lá cheio de estudante, eu digo assim, na sustentação, né, na filmada. Eu digo, olha aí, ó, nesse instante o ministro disse que não vai analisar fatos e provas, que aqui não é para analisar fatos e provas. Aí pega conhece de um recurso que é obrigado a analisar fatos e provas e vem lá e diz que não dá, então não pegue. Então não pegue. Isso é fantástico, porque quando eu olhei que os ministros se sensibilizaram e pediram vista, é o que eu digo, cara, precisa ir. Uma viagem corrida, eu saí para Brasília 4 horas da manhã, 1 hora da tarde eu estava voltando, eu falei e voltei. Mas não podia, se não tivesse, tinha perdido logo na primeira hora. Então isso aqui a gente foi fazendo com o tribunal, vai com um, vai com outro, tem que conversar, tem que ir, né, Tarcísio, tem que chegar junto, tem que participar, mas você participa melhor se você enxergar melhor. Buda que falava assim, né? Reto pensar, pro reto falar, pro reto agir. É aí. Então tem que ver, tem que saber. Ah, é muita informação. Então, é o jeito. É o jeito. Tem que casar com tudo isso. Então, o fato aqui, né? Identificar e fazer essas audiências públicas, que é uma. Então,
achei que a questão da gente gravar e depois publicar, claro, porque a pessoa vai ver. Não importam milhares, não. Importa um cara que ele leva, que é o que a gente falou, tá? Esses caras aí. Falam, é um cara que leva a coisa. Esses próprios empresários, a linguagem é a mesma. Eles gostam de empresa que tem dono. Por quê? Porque tem governança. Tá? O problema que está passando, o pessoal que eu atuo lá no caso do Mato Grosso, né? A gente está atuando em 9 estados. Aí lá no Mato Grosso, o pessoal da Cosan, da Raizen, mas tem o Rubens Almeida. E tem dono. No instante ele correu atrás, já fez uma parceria com o dono do BTG Pactual, com o Estevo, faz com um, faz com o outro, tem uma parceria com a Shell, corre atrás, tem dono. Então são pessoas fazem a diferença. Então um líder sindical que ele é de luta, ele faz, se ele tiver a visão boa, ele vai fazer a diferença. Então, promover e fazer as audiências, e agora a gente está startando aqui com o Dr. Vasconcelos a ideia de colocar também isso, divulgar e gravar. Não importa que milhares vão assistir, que milhões vão assistir, importa que um líder que lidera milhares faça e que ele use, tá? Bom, os grupos temáticos aqui, né, a gente já falou, sindicalismo, combate à conduta sindical, sindicalismo e diversidade, soft law, a gente falou outro dia, mas soft law é uma norma internacional que ela não é ratificada, mas ela inspira as outras normas. No caso da Convenção 87, não ratificada, mas inspira todo o artigo 8º da Constituição, né? Para virar um hard law. E tem o hard law, é a norma cogente, são normas internacionais que já foram ratificadas e a pessoa é obrigada a cumprir. Tá? Bom, no mais, o objetivo é nortear as políticas públicas, esse presente é de compreensão, amadurecimento, capacitação e ação conjunta. E o pessoal, principalmente do movimento sindical, que não estiver no grupo, quiser participar desse grupo de leitura, a gente vai colocando as notícias lá, esse QR Code. No mais, muitíssimo obrigado. Bom dia a todos, todas. Cumprimentar aqui a todos a pessoa da doutora Ana Valé, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, né, o doutor Vasconcelos, Conales. Sou Marcel Silva, estou presidente do Sindicato dos Técnicos do Trabalho, também faço parte da direção nacional da CTB. Então, agradecer por esse momento, né, de prestação das ações da Conales. Como foi dito aqui pela palestra do Dr. Clóvis, né, o Ministério Público do Trabalho, ele não tem lados, né, ele é um mediador, porém, como é a equalização de forças entre patronal e trabalhador, né, o patronal tem uma força maior em relação ao capital, né, então o Ministério Público do Trabalho é uma ferramenta, né, primordial para essa luta dos sindicatos em prol da força de trabalho. O trabalhador sozinho, como alguns, né, falam, não, eu apoio que o trabalhador faça diretamente com o patrão. Não existe isso, não tem como. O patrão vai dizer para ele, como eu já passei por isso, né? Se você não quiser, tem 100 ali fora que quer. E aí? Como é que esse trabalhador vai fazer? Nós mesmos do Técnico de Segurança do Trabalho, né, que estamos ali para promover a proteção, né, a integridade física do trabalhador, nós passamos por esse assédio, por essa questão de sem condições de trabalho. Né? Hoje mesmo, semana passada mesmo, eu vi de um trabalhador do Técnico de Segurança do Trabalho, que ele pediu contas da empresa, ele disse que não aguentava mais um minuto participar daquela empresa, porque ele passava sem condições de trabalho. Ele disse que chegou a tomar calmante, porque quando ele pensava em ir para o trabalho, ele começava a chorar, dava crises. Né? E assim é o trabalhador brasileiro, né? De modo geral. E se a gente não tiver ferramentas como o Ministério Público do Trabalho para fazer as denúncias e ele fiscalizar, né, que seria de nós. Não é à toa que já há algum tempo, e nesse ano voltou-se com uma maior força, perseguir a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, chegando a propor a extinção desses órgãos. Não é à toa, né? Não é à toa, porque através desses órgãos a força de trabalho consegue fazer esse combate desses maus empregadores, que não são todos. A gente tem ciência que tem os empregadores que fazem, que cumprem as suas obrigações. Mas quem vem contra a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio sindicato, são aqueles que querem realmente explorar para ter lucro, né? Lucro em cima da força de trabalho. Porque realmente quem gera riqueza nesse país são os trabalhadores e trabalhadoras. Né?
Não adianta ter lucro, não adianta ter dinheiro, se não tiver força de trabalho. Pode ter até máquinas, mas as máquinas não trabalham sozinhas. Elas precisam de manutenção, elas precisam de alguém, de quem opere, elas precisam de quem faça atualizações, e é o trabalhador. E é a força de trabalho que faz, que movimenta a riqueza do país. Então, meu muito obrigado, né, em nome de todos os procuradores, da doutora Ana Valéria, pelo trabalho, né, de vocês, pela proteção, né, do trabalho, né, o trabalho decente, trabalho digno, né, e é apenas isso que a gente luta, pela dignidade da pessoa humana, um trabalho decente, um trabalho digno, condições que o trabalhador tenha para trabalhar. Como a gente fala, nós queremos trabalho sim para viver, não para vegetar, não para sobreviver, né? Por isso que nós estamos lutando pela redução da jornada de trabalho, pela fim da escala 6x1, porque nós queremos condições de vida, nós queremos poder aproveitar a nossa família, nós queremos ter a oportunidade de crescer profissionalmente através dos estudos, né? Que hoje nós não temos, tipo o trabalhador de supermercado. É que o trabalhador de supermercado tem vida? É que ele consegue ter uma vida social? Um trabalhador de farmácia? Trabalhador do comércio em geral? Então nós queremos isso. E a luta é para valer e continua. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Meu nome é Tarcísio. Sou secretário jurídico do Sindicato Comerciário. Também faço parte da CUT, né? Da direção da CUT. E eu quero agradecer, né, em nome do sindicato, o convite, né, aqui do Ministério Público para participar desse evento. Já teve outros, sempre a gente é convidado, né? Mas é muito importante aqui o Ministério Público, porque tem muitos comerciários que hoje fazem denúncia, né, anônima, né, de problemas que acontecem na empresa, e sempre a gente recebe daqui o pedido para a gente comparecer à empresa para verificar se o que está acontecendo, se é ou não verdade, né? E muitas vezes é verdade mesmo, e o Ministério Público tem resolvido muitas coisas, né? Muitas vezes sem a participação nossa, né? Que o comerciário vem direto para cá e consegue se resolver, né? Procura-se a empresa, né? E a empresa vai, e ouvindo o Ministério Público, resolve os problemas, né? Nós, lá no sindicato, nós estamos com um problemazinho agora, questão de convenção coletiva, né? As farmácias, esse ano ainda não fechou convenção, apesar de a data base ser 1º de janeiro, mas estamos com uma dificuldade muito grande de fechar a convenção. Por quê? O que eles querem, né? A maior dificuldade, é colocar uma cláusula na convenção dizendo que a mulher pode trabalhar 2 domingos e folgar no 3º, enquanto que a lei diz o contrário, né? Esse é um dos pontos que eles querem, viu? Outro é de congelar o vale alimentação, que já é pequeno, é R$12, viu? Congelar por esse ano, né? Outra coisa que eles querem também, o valor dos feriados é negociado em convenção coletiva, um valor X, né? Mais uma folga, né? Também eles querem congelar o valor do feriado e do vale alimentação por um ano, viu? Isso é um dos maiores problemas que está acontecendo, e até hoje ainda não fechamos a convenção. Teve várias reuniões, tem até uma reunião aqui, viu? Teve lá no Ministério do Trabalho também, viu? E só com a empresa mesmo, com o sindicato, com o Sincofarma, teve várias reuniões. E até hoje ainda não fechamos a convenção, né? Então, gente, eu acho que é muito importante esse trabalho que o Ministério Público faz, porque nós já precisamos aqui várias vezes, um tempo da Casa do Relojoeiro, né, que estava com problema, né? Veio para cá, né? Um bocado de trabalhador que estava com dificuldade para receber as contas, foi negociado aqui, né? Foi resolvido tudo. Acho que, se não me engano, foi em 12 vezes parcelado, mas a empresa cumpriu bem direitinho, viu? Certo? E agora, recente também, teve um outro problema também de outras empresas. E aqui, sempre que a gente procura o Ministério Público, é atendido, viu? Então, é muito importante que o sindicato, né, procure aqui o Ministério Público, porque a gente encontra espaço e interesse de resolver o problema. E é rápido, viu? Porque se você pedir uma fiscalização, dificilmente acontece, porque alega que não tem fiscal, né? E às vezes diz logo, ó, pode levar até 90 dias para ir à fiscalização. E não resolve o problema, né? E quando a gente procura aqui o Ministério Público, tem facilidade de acontecer as audiências, as mediações, viu? Então é muito bom e muito importante. Nós fomos eleitos para ficar agora em outubro, por mais um mandato. Vamos assumir em janeiro, né? Dia 20 de janeiro, mais um mandato de 4 anos, né? E vamos intensificar esse problema aqui, né? Sempre que houver um problema dentro das empresas, nós vamos procurar o Ministério Público.
Agora, recente, agora, esse final de semana, aconteceu um problema na loja do Iguatemi, e a gente vai pedir a mediação aqui, desse cumprimento de convenção, né? Eles querem obrigar, né, os trabalhadores, a partir de hoje, né, comprar roupa específica para trabalhar, né? Tem dia que é uma calça branca, tem outro dia que é uma calça azul, né, na semana, viu? Enquanto que a convenção nossa diz que fardamento, né, se a empresa exige padronização, ela tem que fornecer, né? Isso é uma coisa que está acontecendo lá dentro da loja do Iguatemi, e o pior de tudo é porque a empresa passou a ameaçar as trabalhadoras, né, que elas acham que faz a denúncia no sindicato, né? De 6 trabalhadoras, né, 4 foram demitidas, né? Porque a empresa entende que foi elas que fizeram a denúncia no sindicato, viu? E tem 2 que restam ainda e tem medo de pedir para a gente não procurar mais a empresa, porque essas 2 podem saírem também, viu? Mas é coisa desse tipo, né, que a gente precisa resolver, e se não for só o sindicato, sozinho, não resolve. A gente precisa sempre dar ajuda daqui do Ministério Público, que é muito importante, que chama a empresa para uma mediação e sempre se resolve, viu? Então é isso, gente. Eu acho que queria, mais uma vez, agradecer em nome do sindicato esse convite, viu? E espero que outras coisas que aconteçam aqui dentro, que também chamam no sindicato, nós vamos participar. Hoje só veio eu aqui, o Marciano, viu? Mas é porque tem outras pessoas, tem outra atividade também, não deu para vir, né? Mas agradecer mesmo, né? Porque é muito importante esse trabalho, esse sindicato e Ministério Público, viu? Porque é fácil resolver os problemas que acontecem demais na categoria, viu? É isso, muito obrigado. Bem, pessoal, cumprido mais essa missão, desejo a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, extensivo aos familiares, e declaro encerrado a audiência pública.